Porque o macho vem na natureza para conquistar território e conquistar a fêmea. Quando eu falo macho, mais uma vez, pode ser uma mulher canhota, uma mulher masculina. Então, o macho, a energia masculina vem ao mundo para conquistar território, ter empresas, carros, casas e por aí vai, para poder conquistar a fêmea. A fêmea vem ao mundo para se sentir cuidada pelo macho. Então, ela seduz o macho para receber o território e sentir-se cuidada pelo macho para poder cuidar dos filhos. Mais uma vez, pode ser um homem canhoto, é um homem mais feminino. Ele também vai cuidar do ninho, da casa e vai ter que ter uma mulher que vai conquistar para dar para ele. E tá tudo bem. O problema é que não é só dessa forma que eu estou te passando, que eu posso ser um homem destro, vir ao mundo para conquistar, mas se eu tiver constelado, ou seja, tiver uma ativação do hemicórtex temporal direito, uma do hemicórtex temporal esquerdo, eu posso começar a alterar minha balança e dependendo de como ela estiver pesada, eu posso estar mais feminino ou mais masculino. Isso vai depender muito de cada paciente, por isso é preciso você avaliar de uma forma precisa para dar as informações corretas e gerar um resultado efetivo. E aí esse paciente, qual é a história dele? Além dele ter estava pagando, né, 10 salários mínimos, recebeu só 1,5 no final da vida, ele foi, com 60 e poucos anos, ele foi subir no telhado para fazer um procedimento. O rapaz que ia fazer estava demorando. Na época dele custava R$ 10, isso ele contava. Hoje em dia eu não sei como que seria isso, talvez, sei lá, uns 300, R$ 500. E ele foi subir lá e falou, vou fazer isso, é coisa tranquila. O telhado quebrou, ele caiu, bateu a coluna no chão. Desde que ele bateu a coluna no chão, que ele começou a ter problemas de coluna, e começou a ter alterações de locomoção, vários problemas, ele foi ficando cada vez mais debilitado, e ele usou esses termos, cada vez eu fui ficando mais inválido, e fui me tornando o marido traído, o último a saber das coisas, porque ninguém me perguntava mais nada, eu já não mandava mais em nada, tudo era minhas filhas que decidiam, minha esposa, eu era o último a ser comunicado. Até um belo dia, que estou na casa dele lá, depois que ele teve isso, já conheci ele quase 20 anos depois da lesão, ele estava bem debilitado, mas era muito lúcido, muito inteligente. Ele tá andando comigo lá e de repente ele olha assim na parede e fala assim, chamou a esposa, fulano, o que é isso aqui? Ah, fulana, a sua filha, né? Fulana foi lá e mandou colocar aqueles azulejos na parede, trocou que tava muito feio, fez isso, fez aquilo. Ele olhou assim, fez uma cara feia, baixou a cabeça, ficou quieto. Quando a esposa saiu, ele falou assim, Jorge Denilson, Denilson, eu sou igual o marido traído, eu sou o último a saber das coisas. E dali em diante, dia seguinte, o que aconteceu com ele? Infecção de urina. Por quê? Entrou em vagotonia à noite, dificuldade para urinar pela manhã devido ao edema no ureter, marcação de território, infecção de urina. De quem que é essa casa? Quem comprou essa casa? Ele. Quem manda aquilo ali? Ele. Mas ele não precisa mandar. Ele precisa achar que manda. E isso já muda o sentido biológico. Vocês vão entender qual foi a estratégia que eu criei para ajudá-lo, né? Essa foi uma situação. E aí, esse paciente vivia tendo vários sintomas. Mesma coisa, várias vezes aconteciam coisas parecidas e ele sempre com infecção de urina. Às vezes tinha que passar sonda para devido ao edema, que não deixava a urina sair, podia ter infecção urinária, pielonefrite, vários sintomas graves, passava sonda para esvaziar a bexiga dele ali. Então, vários sintomas onde ele realmente se sentia impotente em marcar o território, urinava na roupa, tinha incontinência urinária. Outras vezes, quando ele vivenciava estresse dessa forma, de marcação territorial, mostrar que ele mandava, acontecia isso, ele ia lá e tinha sintomas assim. E a última vez ele teve um sintoma que ativou o trígono vesical. E aí, quando ele teve sintoma do trígono vesical, ele começou a urinar e começou a sair pus, começou a urina ficar rosada. Aí ele fez um exame e tinha presença de fungos e micobactérias. E esse paciente, toda vez ele ia, quando eu conheci ele, ele ia para o hospital de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, para passar sonda, sempre com quadros de infecção de urina, fazia exames, sempre tinha infecção de urina. Da última vez, que foi a vez que realmente ele não aguentou e acabou vindo a óbito, ele acabou tendo essa infecção urinária relacionada ao trígono vesical. E aí ele teve fungos ali também, na visão da medicina, né, que é isso que causou, não, a gente sabe que não foi, está relacionado a um conflito que ele vivenciou, no caso dele com a filha, que na verdade era uma filha de criação, era sobrinha dele, mas como o irmão faleceu muito cedo, ele acabou criando essa filha, ela morava em São Paulo, depois ela se separou, com 50 e poucos anos voltou para casa, morar com ele ali, e de repente passou 1, 2 meses, ela foi embora para o apartamento dessa filha dos Estados Unidos, que pagava toda a despesa da casa, ela foi para esse apartamento e levou uma poltrona dele. E quando ele estava andando, tinha uns 3, 4 quartos na casa dele,
Quando ele passou por esse quarto e viu que estava faltando uma cama, uma poltrona, ele chamou a esposa e falou assim, uai, cadê minha poltrona? Ah, não, a fulana levou ela para o apartamento novo. Aí ele baixou a cabeça e foi a única vez que eu vi ele xingar na vida. Ele falou um palavrão, que eu não vou repetir aqui agora, mas ele nunca chegou, ele era um gentleman, ele era super educado. A hora que a esposa saiu, ele virou para mim, xingou, ficou bravo, nervoso, você olhava a expressão dele, ele ficou todo vermelho, assim, o sistema nervoso autônomo dele tudo alterado. Aí depois que eu consegui fazer umas técnicas para ele relaxar e tudo mais, aí ele falou pela última vez comigo, assim, Denilson, ficar velho é difícil. Você vê que ninguém me pergunta mais nada, eu não sirvo para nada. Tá na minha hora de morrer mesmo. Ele usou frases dessa forma. O que aconteceu com ele? Foi para o hospital, tomou medicações, não conseguiu, não foi aguentando, ficou um mês no hospital e acabou vindo a óbito. Só que antes de tudo isso, contei para você que esse paciente ia todo mês para o hospital, de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. E aí eu fui e criei uma estratégia. Eu cheguei para a família e expliquei. Falei assim, olha, o seu fulano, ele está vencendo um estresse de marcação territorial. Tudo isso porque ele se sente inválido. Ele se sente como a última pessoa a receber as notícias. Ele fala que ele é um marido traído, marido enganado. Sempre é o último a saber das coisas. Então, a gente precisa criar uma estratégia para que ele sinta que ele manda novamente. Mesmo que financeiramente ele não consiga manter a casa. Então, quando ele for pagar a fisioterapia, eu preciso que vocês entreguem o dinheiro para ele me pagar. Porque isso é importante para ele. Quando ele for sentar na mesa, eu preciso que ele tenha uma cadeira para ele. Então ele comprou uma cadeira diferente para ele, colocou lá, é como se fosse a cadeira do rei. Era a cadeira do seu fulano. Ninguém pode sentar nele, a não ser que ele permita. Se ele falar assim, pode sentar lá, meu filho. Aí eu posso sentar. Mas jamais, jamais eu posso ir lá e sentar. Ou me desfazer dele. Nunca. Ele manda. Ele precisa ter essa sensação. E aí chegou alguns momentos, conversei com toda a família, então o tratamento foi ambiental, trabalhando na família. Tinha vezes que eu lembro essa frase que ele fez, ele chegou e falou assim, a esposa dele falou assim, nossa, mas tá muito difícil fulano, porque ele, às vezes ele quer umas coisas assim, muito complicadas. Eu falei assim, mas tá difícil, mas é possível fazer? É, dá para fazer. Mas custa pra senhora? Não, é porque é chato. Eu falei assim, mas é importante para ele. E uma das coisas que ele fazia, ele falava assim, simplesmente você perguntar, o que que você quer comer hoje, fulano? Aí ele fala assim, hoje eu quero comer tal comida. Faz a comida para ele. Tem como fazer? Tem, então vai lá e faz. Porque ele vai sentir que ele manda. Ele vai lá e ó, toma esse dinheiro aqui para você ir lá comprar uma coisa para você. Faz isso. Porque ele vai sentir que ele manda. Ele precisa disso, ele precisa conquistar. Sejam pequenas conquistas. E uma das coisas que eu lembro dele falando, ele fala assim, hoje eu quero comer arroz no Pirex. Aí a esposa dele me chamou um dia e falou assim, nossa, que o fulano falou assim, eu quero comer arroz e tem que ser no Pirex. Foi lá eu colocar no Pirex. Foi duro para a senhora? Não, mas é porque é assim, né? Mas para ele é importante. Foi fazendo tudo isso. Esse senhor ficou um ano e meio sem ir para o hospital, sem ter infecção de urina, sem ter incontinência urinária, sem ter nada. Um ano e meio. Ele ia de todo mês, de 15 em 15 dias para o hospital, para ter que passar sono e tudo mais. Eu queria que você entendesse aqui como, com uma simples mudança no ambiente, nesse caso, trabalhando a parte territorial, como você consegue ajudar uma pessoa, ajudar um paciente seu, tratar uma pessoa, fazer com que ela pare de tomar remédios, antibióticos. Quantas vezes eu lembro dele tomando antibióticos? Aí eu falei assim, não, agora chegou no limite, eu preciso trabalhar com a família. E isso tem mais de 10, 12 anos que eu trabalhei isso com ele. E talvez eu estaria vivo ainda se eu tivesse trabalhado algumas técnicas de ressignificação. Mas uma pessoa idosa de 80 e tantos anos é muito difícil ela se permitir entrar nesse nível de liberação. Mas é possível. Só que esse paciente, quando essa filha adotiva, né, que era a sobrinha dele na verdade, que ele criou, chegou em casa, ele tirou a poltrona dele e a cama que ele nem usava. A gente nem usava esse quarto dele. Essa poltrona dele ele nem usava, mas era aquela poltrona do papai que inclinava para trás. Quando ele viu que ela tirou aquilo ali, aquilo para ele foi sujo, porque ela tinha que pedir permissão para ele. Só que essa filha não participou da conversa, do tratamento que eu fiz inicialmente. Ela chegou depois. Então ela não sabia de toda essa dinâmica, sabia de algumas coisas. E acabou, não que ela causou, mas a atitude que ela teve influenciou ele ter esse sintoma. Logicamente, a partir da percepção dele, do sentir biológico que ele ativou, mediante ela ter retirado a poltrona e a cama. Ele sentiu aquilo como algo sujo, que ele não conseguia perdoar, que ele não conseguia eliminar. E isso faz você ter uma alteração do trígono vesical.
e podendo apresentar cistite, né, infecção de urina de forma purulenta, causando essa urina rosada, sem dor. Mas aí faz exame, tem lá presença de fungos e micobactérias. Então, esse caso clínico exemplifica exatamente como você pode ajudar pessoas que apresentam sintomas urinários.